E eu agora falo sobre aposentadoria. Estou aqui com o advogado Gabriel Vencato. Muito bom dia, meu amigo. Obrigado por atender a gente aqui, tudo bem? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da Acústica. Mais uma vez, um prazer estar aqui na casa para informar a nossa população, né, sobre um assunto tão importante, que é as mudanças em 2022 para o acesso à aposentadoria dos segurados da Previdência Social. Eu falei agora há pouco com o Valério, a gente começa a pensar em aposentadoria e começa a ficar velho, quando começa a ficar velho, não é isso? É verdade, verdade. E eu acho que um hábito da gente teria que ser mudado, né? Assim, até daqui a pouco a própria empresa, a família, né? Começar a trabalhar no que diz respeito a tentar, assim, a cada 5 anos, 10 anos, fazer uma alteração sobre isso, né? Reunir documentação é muito importante e principalmente agora com a reforma da Previdência, que ela criou várias regras de transição e várias regras para aposentadoria e também modificou a forma de cálculo para se alcançar a renda mensal inicial do benefício. É quase essencial, que o segurado, o trabalhador, ele venha acompanhando, e principalmente aquele contribuinte individual, que não é o que contribui com a carteira assinada, que não é o contribuinte que contribui com o talão de produtor rural, né, que é o segurado especial, mas o contribuinte empresário individual, que contribui com o carnê, contribui com a guia, porque além de mudar o acesso à aposentadoria, mudar as formas e regras de cálculo, se necessita hoje fazer um estudo para ver qual o valor pagar, qual o valor que é melhor, porque depois, lá na frente, as pessoas têm muito, acham que quando está perto de se aposentar, aumentam o valor de contribuição do INSS para ter uma aposentadoria mais vantajosa. E isso já deixou de existir há muito tempo, né? Que era antigamente, antes da última reforma, sem ser essa que tivemos em 2019, se fazia o cálculo do benefício com os últimos 36 meses de contribuição. Depois se alterou e foi feita uma regra de cálculo que se utiliza 80% dos salários de benefício, onde esse salário de benefício eles são computados de julho de 94 até a data do requerimento da aposentadoria. Essa coisa aí, meu pai e minha mãe se aposentaram com esses 36 meses, o 36 últimas contribuição, né? Sim. Obviamente, né, o Gabriel, que a gente fazendo um cálculo por cima, assim, tu já vê que o negócio tá errado, né? Sim. Quer dizer, tu trabalha 32 anos pagando um salário mínimo. Aí quando chega nos 3 últimos anos, tu paga sobre 10 salários e recebe o resto da vida 10 salários. Tava errado o cálculo, né? É um desequilíbrio, realmente. Agora, tá errado também hoje. Vou te falar sobre justiça, né? Bom, quanto mais a pessoa precisa, que é na época que a gente vai ficando mais velho, aí começa a sacolinha de remédio pra cá, aquelas coisas tudo, a gente tem esse fator de previdência que começa a decretar. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é que é constituído hoje o atual cálculo da aposentadoria da pessoa? Então, esse foi um dos principais impactos que a reforma da Previdência ela trouxe. E já adiantando, tudo que a gente vai conversar hoje aqui, na verdade não são alterações de legislações novas desse ano, não. Todas essas alterações, elas já estavam previstas no texto da reforma da Previdência, que foi promulgado e publicado no Diário Oficial da União em 13 de novembro de 2019. E por que tem essas mudanças? Porque tinha pessoas que estavam próximas da aposentadoria e não podiam surtir todos os efeitos drásticos de uma reforma, né? Imagina, pessoas que estavam há 2 anos de se aposentar, daqui a pouco tem que ter uma idade mínima, né? Então se criou essas regras de transição que são o que está motivando essas alterações em 2022, que teve também em 2021. Tudo isso previsto, né? Já estava previsto. E uma das principais alterações foi na forma de cálculo do benefício. Essa foi o que mais impactou, fora a idade fixa. Por quê? Como eu estava falando, ultimamente, antes da reforma, se calculava a renda mensal do benefício pegando 80% de todos os salários de contribuição do segurado a partir de julho de 94. Por que julho de 94? Porque foi quando teve a estabilização do Plano Real. Então ali começou a se ter a moeda e dali que começou a se calcular também a renda mensal dos benefícios. Então pegava todas as contribuições do segurado, né, de 1994 até a data que foi solicitada a aposentadoria, e de todas essas contribuições se retirava 80% das maiores
para fins de cálculo, ou seja, tu excluía 20% das menores contribuições, que era justamente para tentar aumentar um pouco da renda. Tu tinha lá uma contribuição no início da carreira, que é muito comum, começa trabalhando de OS, começa trabalhando com uma renda menor, depois vai progredindo na profissão e também vai progredindo com as contribuições para o INSS. Então, antes da reforma, se tinha essa possibilidade de retirar 20% das menores contribuições, para nesse cálculo aritmético de 80% das maiores, saiu o resultado da renda mensal do benefício. E no exemplo da aposentadoria por idade, como que funcionava? Fazia essa renda mensal de 80% dos benefícios e se aplicava para a renda mensal 70% desse cálculo. Né? Então, se deu R$1.000, por exemplo, na época, né, seria a aposentadoria R$700. Mas esse percentual ele aumentaria e aumentava 1% a cada grupo de 12 contribuições. Então, se tu tinha, por exemplo, 30 anos de contribuição, tu conseguia 100% da tua renda mensal inicial, que é o cálculo da tua média aritmética das 80% contribuições que estavam no teu quadro, no teu CNIS. Hoje, como é? Hoje não pode mais fazer esse descarte de 20%. Hoje pega 100%. Então, é uma justiça, né? E além disso, o que é que causou muita revolta nos segurados, inclusive nós fizemos, tu nos abriu a porta aqui também da rádio para que a gente pudesse promover a audiência pública sobre a reforma da Previdência, que foi o que a OAB se dispôs a informar a população, que hoje para chegar a 100% da renda de benefício, o segurado precisa ter 40 anos de contribuição. Por quê? Porque hoje a renda, a média do benefício, ela funciona dessa forma. Pega 100% não todo. É mais 80%, 100%, não pode descartar os 20% menores. E ainda, tu só vai aumentar 1%, né, como era que aumentava 1% a cada grupo de 12, só vai aumentar a cada um ano que tu tiver de contribuição acima de 20 anos. Ou seja, o homem precisa hoje, para se aposentar com a reforma da Previdência, 65 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição. Vai chegar na renda mensal inicial do benefício dele, e se ele tiver só esses 20 anos, ele vai receber 60% do valor da aposentadoria. Da renda do valor dos 100% Sim, dos benefícios. Aí tu vai progredindo, de 20, 21, 22 até 35. Não, essa é outra regra. Aí ela vai aumentando o percentual a cada ano. Né? Então, aumentou um ano, vai ter 61, 62, até chegar aos 100%. 2%, desculpa, eu falei. 2%. Por isso que é 20 anos, mais 20, 40 anos de tempo de contribuição. 20 anos obrigatório para ter a concessão da aposentadoria e mais 20 anos para acrescentar de 2 em 2 até chegar aos 100%. Bom, deixa eu fazer uma coisa. O Gabriel, vocês perceberam assim, que ele é um cara que tem muita informação e ele quer trazer a informação para nós aqui, mas eu tenho que fazer umas perguntinhas para ele aqui. As injustiças, né, Gabriel, que tu falaste. Primeiro, hoje 100% da média. É uma coisa difícil, né? Pô, o cara inicia trabalhando, vai indo, vai progredindo, tal coisa, e aí tu vai tendo um aumento de renda. E, obviamente, o estilo, o jeito da gente viver vai na renda última, né? Sim. Pô, se eu ganhar 3 salários, a minha despesa é proporcional a 3 salários. Se eu vou a 4 salários, é proporcional a 4 salários. Quando me aposento, que eu deveria, no mínimo, continuar com tentar a minha última renda, né? Eu já inicio como aposentado com renda menor. E o impacto grande da reforma é justamente esse. 60% do que der a renda ainda. Tu tem essa penalidade. Calcula sobre 100% e retira 60%. Bom, antigamente aumentava um por mês, mas não tinha essa limitação após 20 anos. Não, estava dentro de todas as tuas contribuições. Se tu contribuísse 30 anos, tu já ia ter os 100%, que era os 70% mais os 30%. Agora não. Tu precisa ter os 60 anos, 20 obrigatório de contribuição, 65 anos homem, 20 obrigatório de contribuição, e mais um grupo de 12 contribuições para aumentar 2% nessa renda. Bom, 62, 70. Essa foi a principal mudança na forma de cálculo. Tá, entendi. Bom, olha aqui, já tem pergunta aqui que chegou para nós, o 986-369700. E realmente é uma coisa assim difícil numa entrevista a gente ter... detalhar um pouco assim os casos de casos. Mas vamos fazer um rápido intervalo, nós já voltamos com o doutor Gabriel para bater um papo sobre isso. E aqui eu tenho uma pergunta aqui sobre... quer dizer, o limite é 65 e 20 anos. Isso, homem. Nós vamos falar agora também sobre a mulher, porque a mulher está tendo a cada ano agora
uma escala diferenciada que foi negociado lá em 2019, o doutor Gabriel daqui a pouquinho traz para nós isso aí. Já voltamos. E realmente é um negócio bastante complexo aí, quem está nos ouvindo. Nós, numa entrevista, não conseguimos dessecar todos os assuntos. Falamos na aposentadoria do homem, no geral, que a partir de 2019 houve uma alteração da lei. Então hoje tu tem que te aposentar no mínimo com 60, tu tem que estar 65 anos e 20 anos de contribuição. Porém, tem uma diferença, porque o que acontece? Essa regra, embora ela já esteja valendo, ela só repercute para aqueles segurados, falando nos 20 anos de tempo de contribuição, que foi o que mudou na aposentadoria do homem. A idade continua 65 anos. Mas os que já estavam nos quadros da Previdência Social, antes da reforma, 13 de novembro, continuam com os 15 anos de tempo de contribuição. Sim. Então, para o homem, só vai repercutir daqui muito tempo para aqueles que entraram na Previdência posterior a 13 de novembro de 19. Aí sim vai se exigir os 20 anos de tempo de contribuição, além dos 65 anos de idade. Bom, as mulheres tiveram uma modificação em 2019. Vamos explicar para a turma como é que funcionava antes e como funciona agora. Isso. As mulheres também modificaram. A mulher se aposentava antigamente com 60 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. E o homem, como eu falei, também 65 anos, mas 15 de contribuição. A mulher, em vez de alterar o tempo de contribuição, que do homem aumentou para 20 anos, a mulher continuou com os 15 anos de contribuição. Porém, aumentou a idade. Então, a idade para a mulher conseguir a aposentadoria é 62 anos de idade. E o sistema da reforma da Previdência previu uma regra de transição para que essas mulheres que estavam próximas de se aposentar não sentissem tanto a agravante da reforma. E se criou uma regra de progressão de idade. Então, a mulher, em 2019, se aposentava com 60 anos e 15 anos de contribuição. A cada ano agora vai aumentar 6 meses. Então, em 2020, ela se aposentava com 60 anos e meio de idade, em 2021 com 61 anos de idade, e agora em 2022 a mulher só vai ter acesso à aposentadoria com 61 anos e meio de idade e 15 anos de tempo de contribuição. E no ano que vem, 2023, acaba-se essa regra de transição para a mulher, porque já vai alcançar aí o limite, que é os 62 anos de idade. Entendi. Doutor Gabriel, eu tenho algumas perguntas. Aqui são mulheres que estão fazendo pergunta. É interessante que nós vamos tentar trazer o assunto. Uma das perguntas aqui, a primeira pergunta, diz o seguinte, acho que não sei se foi a Sandra que o Diego mandou. Uma dúvida, a esposa paga INSS desde 2010, ela tem 58 anos, com que idade ela consegue se aposentar? Ela começa a pagar a aposentadoria em 2010 e tem 58 anos. Hoje tem 12 anos, seria, né? Isso. Nesse caso, né, salvo alguma exceção, que eu não sei se pelo que o ouvinte ele está descrevendo, ela paga por carnê, então não se trata de atividade especial, né, com risco, né, nocivo à saúde. Ela só vai se aposentar quando completar os 15 anos de contribuição e a idade de 72 anos. Então tá, então ela tem mais 3 anos de contribuição e mais 4 anos de idade. De idade, sim. Bom, não, é interessante para ter uma ideia. A Maria Regina pergunta assim, quando me aposentei em 2014, com 52 anos, já tinha contribuído 34 anos até a data. O fator previdenciário tirou boa parte do benefício. Aqui é brabo isso aqui, né? Continuei trabalhando e contribuindo até 2019. Teria direito a mais uma revisão? Não teria direito, inclusive esse assunto foi muito debatido, teve já a decisão da STF, que foi a questão da desaposentação, que se tratava daquelas pessoas que já estavam aposentadas e continuavam trabalhando e queriam reverter essas contribuições para fim de modificar e aumentar o valor do salário da renda mensal inicial. Porém, o STF já barrou e não foi acatada essa revisão, porque o sistema previdenciário brasileiro ele é um sistema solidário, então para te contribuir basta que esteja trabalhando, é obrigatória a contribuição e tu não pode utilizar. O que ela pode ver, Fábio, é ver se nesse benefício que ela teve aprovado, que foi em 2014, que teve concedido, ela tem que cuidar o prazo decadencial, para revisar benefícios existem prazo de 10 anos, a partir da data, né, do mês que tu começou a receber o benefício. Né? Então tem que cuidar, às vezes... Ela teria uns anos para fazer uma
buscar e calcular para ver se o INSS calculou corretamente, se não teria ali alguma coisa para incluir para tentar majorar essa renda ou um benefício mais vantajoso. Tu vê, né? O caso da Maria Regina, ela se aposentou com 52 anos, né? Hoje, se ela tivesse nativa, sem se aposentar, ela teria que se aposentar apenas com 61 anos e pouquinho. Não, é que o que acontece? A gente está falando aqui primeiro da aposentadoria por idade. Existem outras regras de aposentadoria. Se ela estiver falando dessa modalidade, sim. Por quê? Porque uma das principais pontos também da reforma foi acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, antes de 19, ela não exigia uma idade mínima. Tu podia se aposentar o homem se atingisse 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição. Isso, independente da modalidade da aposentadoria por idade, existia essa também. E agora a reforma da Previdência extinguiu com esse benefício e criou também regras de transição para pessoas que já estavam contribuindo. Então, além dessa transição para a mulher até chegar aos 62 anos de idade, também tem a regra de transição de progressão por pontos, que inclui a por tempo de contribuição. Por exemplo, para eu dar um exemplo para ficar mais fácil de compreender, antes de 2019, o homem se aposentava pelo sistema de pontos. E esse sistema de pontos era justamente para quê? Para retirar o fator previdenciário. Porque o fator previdenciário ele é um cálculo que visa diminuir o salário de benefício das pessoas que se aposentam muito novas e valorizar aquelas que se aposentam com mais tempo, com mais idade, justamente porque nesse cálculo se tem a expectativa de vida da pessoa. Então, quanto mais velho te aposentar, mais alto vai ter seu salário. E aí tinha essa regra de pontos, que se o homem atingisse, em 2019, 96 pontos, essa pontuação tem que ser levada em conta a idade, mais tempo de contribuição. Na soma dessas duas, tu chegando em 96 pontos, mas com a obrigatoriedade do homem tem 35 anos de contribuição, ou seja, tu tinha que chegar aos 96 anos de ponto, 96 pontos, somando idade e um tempo de contribuição que não poderia ser inferior a 35 anos. Entendi. Tu te aposentaria sem o fator previdenciário. E a mulher precisaria ter 86 pontos. E agora, 86 pontos, né, idade e mais 30 anos de contribuição. É 5 anos a menos que o homem, assim como era a idade antes da reforma. Agora se criou também uma regra de transição, que essa pontuação ela vai aumentando 1 ponto por ano. Então começou em 2019 com 96 para o homem, mulher 86. 2020 foi 97 para o homem, 87 para a mulher, e hoje em 2022 só vai ter acesso a essa regra de transição quem tem o tempo de contribuição e a idade consegue alcançar 99 pontos homem e 89 pontos mulher, somando idade e tempo de contribuição. Lembrando desse limite. O homem não pode ter menos de 35 anos de contribuição e a mulher não pode ter menos de 30 anos de contribuição. Muito bem. O negócio é bacana aqui, e bacana e complexo. Eu tento entender um pouquinho, mas vamos lá. Aqui uma pergunta. Isso aqui eu acho que deve ter muita gente, o doutor Gabriel Vencato. Minha mãe tem apenas 3 anos de contribuição em carteira, tem 64 anos. Existe possibilidade dela se aposentar? No caso dela, para fins de aposentadoria, só quando completar o requisito dos 15 anos de tempo de contribuição, que ela vai ter 3 só. Nesse caso, teria que contribuir mais 12 anos. Um benefício que ela poderia vir a ter acesso, mas depende dos requisitos que ela tem que cumprir, é o LOAS, que é o benefício de prestação continuada, que é um benefício que é a assistência social que paga, e ele tem os requisitos próprios, que são ou a idade, então tem que ter velhice acima de 65 anos, ou uma grande invalidez, uma doença que retire a capacidade superior a 2 anos, e o principal deles que é a renda da família tem que ter uma renda per capita de até 1/4 do salário mínimo. Então, além de ter esses requisitos, se no caso dele, a mãe dele mora sozinha, não tem renda, não tem nenhuma outro tipo de renda, ela poderia pedir aí o LOAS, que se chama, benefício de prestação continuada. Que valor é esse, LOAS? É um salário mínimo, não tem acesso a 13º salário e também não dá direito à pensão. Por isso que ele não é um benefício, uma aposentadoria. Sim, ele é uma prestação continuada que atende requisitos de miserabilidade, de grande doença para pessoas que não contribuíram. Então é um benefício que quem paga, em tese, não é a Previdência, e sim a assistência social. Perguntas aqui estão chegando, barbaridade. O Darcy, aqui pergunta o seguinte: eu tenho 25 anos de contribuição, vou me aposentar com que idade? Tem 54. Mas aí é cálculo aqui. Ele tem 25 anos de contribuição, precisa chegar em 35 anos de contribuição, certo? Sim. Então ele tem mais 10 anos de contribuição.
Aí ele tem que ver se vamos conseguir enquadrar ele em uma regra de transição. Porque assim, ó, além dessa regra de transição de pontos, existem outras regras também. Mas no caso dele, tem que ver se esse período de tempo dele, ele tem algum período especial, como a gente falou, que ele estava exposto a algum agente nocivo à saúde. Por exemplo, médicos que trabalham em hospital, pessoas que trabalham em máquina com ruído acima de 85 decibéis. Tu comprovando que a tua atividade ela estava exposta a algum agente nocivo que te causasse prejuízo para a saúde, e tu conseguindo comprovar isso, esse teu tempo ele majora. Aumenta o tempo de contribuição. Se esse tempo dele ele tem 24 anos e todo esse período foi exposto a agentes nocivos, ele pode se aposentar com 25 anos de contribuição, que é a aposentadoria especial, que também foi extinta pela reforma da Previdência, mas até 2019 se pode utilizar e requerer essa majoração. O homem é 1,4, o fator que aumenta do tempo trabalhado. Em média, se o homem trabalhou 1 ano em tempo especial, vai valer para fins de INSS 1 ano e 4 meses. E a mulher, o fator é 1,2. Tá. O Gustavo pergunta, como tem pergunta, hein, Diegão? Existe, como funciona o dito pedágio? Funciona isso? Isso, o pedágio, na verdade, é uma outra regra de transição. Até o momento a gente falou de 2, existem 4. A primeira regra de transição que a gente falou foi a idade da mulher. A segunda foi a pontuação progressiva. Atingiu hoje o homem 99, mulher 89, com os 35 de contribuição, homem 30, mulher. A outra que existe é a idade progressiva, que aí exige uma idade mínima, que para hoje o homem é 62 anos e 6 meses e para a mulher 57 anos e 6 meses. E também vai aumentando, né, por ano até chegar nos 65 homens e 60 mulher. Mas essa do pedágio é uma outra que é para aquelas pessoas que já estavam mais próximas de se aposentar. Sim. Existem 2 regras do pedágio. A primeira, o pedágio de 50%. O pedágio de 50% ele só é válido para aquelas pessoas que até a reforma da Previdência, 13 de novembro, faltavam 2 anos para se aposentar. Vamos supor um homem que estava ali em 13 de novembro de 19 com 33 anos de contribuição. Faltava só 5. Ele tinha 45 anos de idade, que seja, pegou tempo rural, né? Faltava 2 anos para ele se aposentar. E veio a reforma e elevou lá para 62 anos. Se criou essa regra do pedágio 50%. Se faltava, não exige idade mínima. Faltava 2 anos para chegar aos 35 de contribuição. Ele vai ter que contribuir com um pedágio de 50%. Se faltava 2 anos, pedágio de 50%, 1 ano. Ele vai ter que contribuir com mais 3 anos. Se ele teria que contribuir com 2, ele vai contribuir com 3 e vai ter acesso à aposentadoria pela regra do pedágio. Né? Uma aposentadoria que ela é para as pessoas que estavam bem próximas mesmo. Se faltava 1 ano, ela vai ter que contribuir 1 ano e 6 meses para chegar nesse tempo. O problema é que essa regra de aposentadoria, além de ter o cálculo que a gente falou no início do programa, que prejudica, ela também tem o fator previdenciário. Então ela tem dois Meu amigo, aí você que é contribuinte, está pensando em se aposentar, as coisas vêm para te capar, para capar o dinheiro da gente, né? A grande injustiça é o seguinte, né? O brasileiro tem 2 tipos de contribuintes e de recebedores. Primeiro é aquele contribuinte que paga a vida inteira e quando vai receber, recebe menos do que precisava. E aquele outro que paga um pouco, mas recebe integral até o dia da morte, fora as pensões que ficam para os filhos ou para as filhas solteiras até o final da extinção do século, entende? É uma coisa absurda. Então, o contribuinte mesmo, a pessoa física, aquele cara que faz por onde para se aposentar, está sempre na ponta da estaca. O Diego Costa tem 36 anos de idade, iniciou contribuindo aí com 17 anos, 18 anos. Ele nunca tirou aquele extrato dele para saber o seguinte: tem alguma contribuição faltando no meio do período? Não tem? Tu acha legal o cara assim, no meio da carreira, no meio do trabalho, tirar um extrato para ver como é que tá a vida anterior dele? Sim, quando a gente começa a entender que o sistema de previdência pública, ele é como se tu fosse no banco fazer uma previdência complementar, uma previdência privada, tu também precisa ter o conhecimento da tua vida contributiva perante o INSS. Porque o que acontece? Muitas vezes tu está contribuindo sobre uma alíquota que não te beneficia ou sobre um valor que também não vai te beneficiar futuramente, que a tua aposentadoria vai ser mais baixa e ainda assim tu continua pagando mais alto. Ou ainda mais, pode ser que no teu CNIS não estejam as informações constantes conforme
conforme está na carteira de trabalho ou conforme está na contribuição. Isso é verdade. Tem muitos patrões, antigamente, que assinavam carteira, mas não contribuíam para o INSS. Aí depois o segurado, quando vai se aposentar, contando com aquele período que está na carteira, chega lá no INSS, pede aposentadoria e vem a negativa. Não, e a empresa nem existe mais, Diego. Não existe, mas pela lei, se a carteira não está rasurada, está tudo ali direitinho, com a data de entrada, a data de saída, o INSS é obrigado a aceitar mesmo que não tenha contribuição. Por quê? Porque esse é um dever do empregador de pagar. O empregado não pode ser punido porque o empregador não pagou a contribuição que o INSS deveria fiscalizar. Então, por esse sentido, é bom a gente analisar. Primeiro, para ver se está tudo certinho, para ver se o patrão está pagando minha contribuição do INSS, para ver se o meu tempo está todo lá, para ir ajustando, porque se deixa para ajustar tudo no final, não, aí é só no processo. O Diego, o doutor Gabriel aqui, tu vê como tem assunto que está chegando pergunta para mim aqui, mas eu vou ter que, algumas eu vou ter que passar para frente. Mas aqui, ó, o Leandro, por exemplo, ele trabalha na área hospitalar, tá? Ele tem 30 anos de contribuição, o Leandro. Tem 49 anos de vida, hein? Trabalhou cedinho esse rapaz aqui. Com 19 anos começou a trabalhar. Como é que é a função? Tu falou que quem trabalha em setores assim delicados, como hospital, como... Tem alguma regra especial para tem a regra que esse tempo ele acaba valendo mais. É um tempo ficto, como a gente costuma dizer. Porque tu trabalhou, por exemplo, 10 anos exposto ao agente insalubre, o agente que te causa prejuízo. No caso dele, o setor hospitalar são os agentes biológicos. Hoje, como a gente vê com a Covid, né? O que tem de profissionais sendo afetados, né, por essa patologia, por estar exposto nos hospitais. Então, se ele já ultrapassou, tem que ver a data que ele ultrapassou esses 25 anos de tempo de contribuição especial, ele já poderia se aposentar pela aposentadoria especial, se foi antes de 2019. Do contrário, se ele não conseguiu, tem uma outra regrinha, que é uma exceção. A gente tem muita exceção, é difícil conversar, né? Pelo seguinte... Como teve muita briga no Senado, na Câmara de Deputados, teve algumas alterações que a própria OAB, forçando, estando presente, conseguiu fazer. E uma delas foi em referente a esses tipos de trabalhadores. Porque a reforma da Previdência extinguiu a aposentadoria especial. Ou seja, não poderia mais utilizar esses tempos especial. Mas... tem duas exceções. Se pode usar até novembro de 2019 para converter esse tempo, ou esses profissionais que trabalharam mais de 25 anos, que é a regra, a grande regra, né, dessa aposentadoria, 25 anos, pode ser 15 ou 10 anos, dependendo da profissão. Ele vai poder se aposentar pela regra de pontos, que ficou fixo o ponto. Diferente, foi a segunda regra que eu expliquei, que hoje é 99 para homem, 89, se enquadra ainda para esse servidor, para esses trabalhadores, 86 pontos. Então, tempo de contribuição mais idade, tendo 86 pontos por dia. Então, ele tem duas aposentadorias nesse caso, Leandro, né, para o Leandro verificar. Se ele já tinha o direito adquirido, isso eu não falei, é muito importante. Aquelas pessoas que já tinham direito adquirido a aposentadoria antes de novembro de 2019, pode pedir hoje, mesmo sem contribuir, que vai ter aposentadoria concedida nos moldes da regra anterior, porque já tinha aquele direito adquirido, então não posso passar por cima dele. Ou se ele se enquadra nessa regra de pontuação. Mas isso para saber só calculando e vendo a documentação, porque ele tem que comprovar essa exposição. Ela não é por si só trabalho ali na área, não, tem que comprovar, e se comprova com um documento chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, e com a LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho. Ali vai estar a vida dele e os agentes que ele está exposto, se vai ou não ter direito a essa conversão de tempo. Ô, Diego, vamos ter que fazer um programa, estender o programa que tem perguntas. Causa muita dúvida geral. Não, mas olha aqui, até o pessoal que está nos ouvindo, nós não vamos conseguir resolver a tua aposentadoria. Nós estamos largando algumas coisas aí para cima, tipo assim, o rapaz do hospital, o outro agricultor, a outra senhora que está recém contribuindo. Então, isso você vai ter que falar com uma pessoa certa. Que não, Fábio, Camaquã, a gente está com advogados que trabalham com especialidade na área, na área previdenciária. Com certeza... Para fazer uma análise, tem que procurar o seu advogado de confiança, fazer cálculo, pensar, né? Porque aqui a gente está trazendo, são várias mudanças, ainda que eu não falei de algumas que ocorreram. A gente está falando, só dando algumas pinceladas. Eu estou pegando a pergunta, assim, porque daqui a pouquinho a gente atende mais gente, né? Sim. Aqui, ó, por exemplo, trabalho com produtos químicos, ganho insalubridade. Quantos anos tenho que ter? Tem alguns anos na agricultura, mas não tem modelo 15. Aí é brabo, né? Só o modelo 15 pode não ter o modelo 15 e conseguir, tá? Porque o que acontece? Esse tempo de contribuição rural, que é a aposentadoria, né, rural, do segurado especial. Aqui tem umas coisas, né? Essa aposentadoria ela não mudou.
né? Então, por pressão, né, da própria categoria, que é uma categoria muito unida, estava previsto no texto original da reforma a mudança também para afetar os trabalhadores rurais, mas não foram afetados, então eles continuam com as mesmas regras. Homem, para se aposentar 60 anos de idade, 15 anos de tempo de contribuição, mulher, 55 anos de idade, 15 anos de contribuição. Mas para conseguir essa aposentadoria, tem que estar trabalhando na atividade rural antes do pedido, tem que ser concomitante, tem que estar trabalhando para pedir. Mas na pergunta dele, o que ele pode se enquadrar é o seguinte: trabalhei até 1995 na área rural, depois fui para a cidade, como fica esse meu tempo? Até 1991, comprovando essa atividade rural, pode computar para tempo de contribuição. Entra para tempo de contribuição. 91. Por exemplo, porque a partir de 91, né, porque como ele se desfiliou da categoria rural e foi para a categoria urbana, que é o que acontece, ele precisa indenizar após 1991. Aí ele pode comprovar a atividade. Ó, trabalhei na área rural e quero pagar 5 anos a partir de 91. Antes de 91, ele não precisa pagar e indenizar o INSS. Ele comprovando essa atividade, aí pode ser com outros documentos, se não tiver o talão. O talão é o principal deles, mas tu pode ter o talão em nome do teu pai, porque esse tempo rural se consegue hoje, em regra, até os 12, buscar dos 12 anos até o ano que saiu da área rural. 11, 19, eu tenho agenda para seguir com ele mais um bloco? Tu tem mais um tempinho para ficar comigo aqui? Tem, podemos ficar. Bom, 11 e 19, vou fazer um intervalo aqui porque o assunto, olha, bombou aqui, é aposentadoria. Pessoal, é como disse o doutor Gabriel, você tem que procurar profissional da área para resolver. Nós vamos levantar algumas dúvidas, mas o Diego perguntou aqui, eu tenho lá meus 10, 15 anos de contribuição, já é a hora de eu pedir um extrato? O doutor Gabriel disse uma coisa interessante, meu amigo. Não custa tu tirar o extrato. E hoje tem um sistema também no aplicativo que tu tira o teu extrato para ver se a tua ficha tá toda ali contribuindo direitinho, até para te não deixar para a última hora contribuir. Então tu organiza a tua vida aí com 15 anos de contribuição, daqui mais uns anos tira de novo, daqui mais uns anos tira de novo. Então eu volto do doutor Gabriel Vencato no próximo bloco, falando de aposentadoria. Bom, estou aqui com o doutor Gabriel Vencato, estou batendo um papo com ele aqui, muito interessante, e os ouvintes participando com muitas perguntas aqui, e nós vamos ter mais um pequeno bloco aqui para tentar, pelo menos, e ele está com um caderno cheio de assunto para falar comigo, eu acho que eu não vou resolver o assunto dele hoje, mas vamos lá, vamos tentar manter o assunto aqui. O Alex pergunta aqui, sei que tem que ter 65 anos de idade, mas a insalubridade tem algum benefício? Isso tu já falou, né? Isso, já falei, tem que se aproveitar uma regra de transição para as aposentadorias por tempo, né, que é por idade progressiva ou por ponto progressiva. Né? Aí somando idade, tempo de contribuição, e pode se converter o tempo especial até novembro de 2019, na data da reforma, né? Que é esse tempo insalubre, né? Mas já fazendo alerta que não é todo mundo que tem insalubridade que vai ter direito a essa conversão de tempo. Muito bem. Ela é comprovada pelo PPP, que é o Perfil Profilático Previdenciário. Muito bem colocado. A Sandra fala aqui do esposo, tem 61 anos, mas pouco tempo de carteira, picado ainda por cima, não dá 10 anos. Ele pagou um ano aquele carnezinho de contribuição e passou a pagar o MEI. Faz 3 anos. Quanto tempo ainda tem para se aposentar? Aqui nós temos contribuições diferentes. A pessoa pagava um ano, falhava um ano, pagava um ano, mas a soma disso aí não dá 10 anos no caso dele. Isso, é que assim, a aposentadoria por idade, tu não precisa estar trabalhando no momento do pedido. Se tu completou a idade agora, né, e contribuiu há 10 anos atrás, mas já tem os 15 anos, vai poder ter acesso a essa aposentadoria. A questão dela, que tem que ver a peculiaridade, ele está pagando pelo MEI agora. E o MEI é um sistema simplificado de contribuição que se paga 5%, né, como contribuinte individual, 5% do salário mínimo. Então é uma contribuição bem inferior. O MEI só te dá direito a pedir e solicitar aposentadoria por idade. Então ele vai poder continuar contribuindo com o MEI, aproveitar o tempo que ele tinha de carteira, mas vai ter que chegar aos 15 anos e os 65 anos de idade. Então parece aí que no caso dele a idade vai chegar primeiro que o tempo. Mas e aí se ele pagou só 5 de MEI e 10 lá, vale o MEI? É porque a diferença é que o MEI não te dá direito a pedir aposentadoria por tempo de contribuição, só por idade. Tá bom. Tá certo. Aí o cara mais velho. Maria Medeiros, assim, como fica
situação por invalidez que foi cancelado. Aqui teve um caso também, né? Uma coisa dos invalidez, né? Na verdade, outro pente fino que está acontecendo, né? Dentre tantas as mudanças, eu até peço desculpas se a minha fala está um pouco rápida, mas é que tanta informação e eu não quero deixar passar nada, a gente acaba, né, falando mais rápido. Mas o que aconteceu é o seguinte, a reforma também alterou o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Mudaram até a nomenclatura. Agora se chama auxílio por incapacidade temporária e auxílio por incapacidade permanente. O que mudou foi a forma de cálculo. E isso foi uma aberração que a reforma trouxe. Por quê? Hoje, o auxílio-doença, tu continua chegando à renda do benefício, como eu falei, né, do 60%, que é a nova regra, né, mais 2% a cada ano de contribuição. Mas o auxílio-doença, tu recebe 91% da tua renda mensal inicial. Se a tua renda mensal era 2.000, tu vai receber 91% de 2.000. A aposentadoria por invalidez, que hoje é o auxílio por incapacidade permanente, ela era 100%. Tu recebia 100% do teu benefício. Entendi. E aí agora não, agora passou para 60%. Mais um. E o auxílio-doença, que é um risco social, vamos dizer, menos temoroso, porque é uma incapacidade temporária, tu recebe mais que a aposentadoria por invalidez, que é o auxílio por incapacidade permanente, que é um risco social muito maior. Porque a pessoa está completamente inválida, ela não consegue mais nem se reabilitar para outra profissão. E ela vai receber menos que o auxílio-doença. Então o que está acontecendo? O INSS agora está concedendo mais aposentadoria por invalidez do que anteriormente. Porque é mais barato tu aposentar por invalidez, que tu vai pagar menos, do que tu... Então, muitas pessoas que estão tendo benefício suspenso por algum motivo, fazer nova perícia, ou estão tendo essa revisão e estão tendo transformado seus auxílios doença em auxílio por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, e reduzindo o valor do benefício, tendo esse impacto também. O Brasil trabalha mais em benefícios, não sei de quem, mas não é da pessoa que mais contribui, que faz o Brasil ser gigante como é. Maristela Coelho pergunta o seguinte: a pessoa se aposenta em 2009, mas continua trabalhando e contribuindo. Isso aqui tu já falasse, né? Inclusive o prazo dela, pelo que eu vi, já está até decadente, não teria mais como revisar o benefício. Passou 10 anos. Vamos lá, então. Seria o caso da desaposentação. Tabajara Pereira está lá em Arambaré mandando um abraço pra gente. Metalurgia tem salubridade? Tem, né? Depende do PPP, porque isso cada empresa é obrigada a ter o laudo técnico de condições e o PPP que é feito em cima desse laudo. Ou do PSMO, ou dos outros lados que tem de segurança do trabalho. Então, por isso que eu digo, não basta receber insalubridade. Antigamente acontecia com o médico. Se o médico tinha na carteira 25 anos como médico, já se aposentava direto, não precisava. Mas a partir de 95 começou a se exigir essa documentação. E cada empresa tem que ter. Cada empresa. Essa é uma outra dificuldade, porque tem empresas que não têm. E aí os segurados ficam, mesmo trabalhando em agentes penosos, insalubres, acabam não tendo acesso, porque não tem a documentação para comprovar. Paulo Ostenberg diz assim: me aposentei com 53 anos, mas não foi integral. Mas ele continua trabalhando há 6 anos. Ele pode pedir... Não, é a mesma questão. É desaposentação. Tem que ver se daqui a pouco tem direito a alguma revisão. Se está dentro dos 10 anos de decadência, podendo, ele pode calcular e ver se tem um benefício mais vantajoso. É isso aí, Paulo. Se faz menos de 10 anos que tu já aposentou, dá para procurar um advogado. E essa contagem dos 10 anos é a partir da data do recebimento da primeira aposentadoria, não é da concessão do benefício. A Leda diz o seguinte: o marido tem 51 anos, 35 de contribuição. Ele recebeu durante 15 anos periculosidade por transporte de material inflamável. Entrou com o pedido de aposentadoria e foi negado. Bom, aqui 51 anos, 35 de contribuição. Porém, 15 anos de contribuição foram periculosidade. Mas ele tem 51 anos. Bom, tem que ver se essa ouvinte ela já está considerando a conversão para chegar nesses 35. Ou se não está convertido, se é o tempo comum dos 35 anos, né? Me parece que ele já tem direito. Primeiro, comprovando 25 anos de atividade especial, já tem direito à aposentadoria especial. Ele teve 15 anos só. Teve 15 anos. Com o resto já deu. Já deu, porque considerando que a reforma foi em 19, ele tinha na reforma 33 anos de contribuição.
32 e alguma coisa, ele vai pegar alguma regra de transição, mas esse caso dela tem que levar para um profissional da confiança dela para analisar, porque possivelmente ele já tenha o direito, se tem essa documentação para comprovar o tempo especial. Aqui, a mesma pergunta, bem, um outro ouvinte aqui sobre contribuição de carteira e MEI. Quem recebe salubridade do serviço público tem direito à aposentadoria especial? A Janete pergunta. O que acontece? Se tu trabalha no serviço público, tu pode optar em trazer esse tempo, que tu tem que pedir uma certidão de tempo de contribuição, e sair do sistema público e levar aquele tempo para o regime geral de previdência. Ou vice-versa. Isso aí. 65 anos, 15 anos de contribuição. O Idelmar aqui está perguntando. 65 anos, 15 de contribuição. Já está na hora, Está aposentado, né? Pode pedir aposentadoria. Pode pedir, vamos ver. Tomara que dê tudo certo contigo. A menina, a senhora aqui não botou. Sou agricultora, trabalho com um bloco. Tenho ou trabalho com carteira assinada. Pode ter bloco, carteira assinada junto? Não. O que acontece, na verdade, é o seguinte: a contribuição por talão de produtor, ela é exclusivamente para aquelas pessoas que trabalham em regime de economia familiar. Entendeu? E tem várias exigências. Uma delas, por exemplo, o campo, a área não pode ser maior que 64 hectares, que aqui no nosso município é 16 módulos fiscais. Não pode ter empregado físico por mais de 120 dias, né? Tem limitação de maquinário, né? E não pode estar vinculado a outra atividade. Pode acontecer, por exemplo, hoje judicialmente já está se aceitando, é o seguinte: o meu marido tem carteira assinada e eu tenho talão. Se eu comprovar que eu exerci a função, mesmo meu marido tendo trabalho urbano, eu vou poder ter direito, né, no caso se for mulher, a aposentadoria rural, ou vice-versa, né, o homem. Mas a mesma pessoa ter essas duas tipos de renda, para fins de aposentadoria, ela não vai poder. Pois é, aqui tem mais uma pergunta, o André falando da sogra que tem modelo 15 e era professora municipal, ambos em meio turno. Aqui é outra complicação também, né? Tem um lado e tem um outro. Ela tá no regime próprio, provavelmente já vai ter esse desvio aí de... Ela se aposentou como professora e não como produtora rural. Mas ela está contribuindo depois? Diz que contribui, 17 anos. Olha, dá para estudar esse caso dele, porque já tem, né? Porque foi depois de um serviço. O problema é que ela está tendo renda de uma aposentadoria urbana. Aí vai somar. Pergunta, quem paga MEI, como funciona? Já falamos sobre isso. No caso dela, só para dar uma atenção aqui, que a Ivanilda, ela é diarista, tá? Essa é a da MEI? É a da MEI, só que eu não sei, ela não falou a idadezinha dela. O que acontece com a MEI, inclusive eu estava conversando com o Diego fora do ar, é o seguinte: a MEI te dá direito só à aposentadoria por idade. Se tu tem MEI e te enquadra dentro de uma regra de transição para buscar uma aposentadoria que não exige idade, dentro dessas que a gente conversou, vai ter que se complementar esse pagamento. Por exemplo, paguei 5 anos sobre MEI e tenho 30 anos de carteira assinada. Como que eu faço para ter acesso, chegar aos 35 anos, pegar uma regra de transição? Eu tenho que complementar o pagamento, porque a MEI paga sobre 5% e o contribuinte individual é obrigatório pagar sobre 20%. Então, para utilizar para tempo de contribuição, para que não seja aposentadoria por idade, que aí pode ser com a MEI normal como ele está pagando, mas você quer dizer para outra aposentadoria, vai ter que complementar 15% desse valor. Doutor Gabriel Vencato, mais duas perguntas aqui, vamos tentar ser rápido aqui. Um caso é gente que trabalha com serviço pesado, ele diz o seguinte: tem medo de ficar desempregado, estou 60 anos já. Estou com 35 anos, agora meu medo de ficar desempregado aos 60. Quem me contrata? Trabalho com serviço pesado, como o idoso faz para serviços pesados? Ou não se aposenta? Ô, Rogério, é isso que nós falamos no início aqui. Tu tem que se preparar agora para quando tiver os 65 anos, tu te aposentar. Não adianta querer... Pelo jeito, Fábio, só ele falou que tem 60 anos e 35. Não, ele tem 35 anos agora. Agora. Tá. Agora tem um caso aqui do Renato, que é um caso diferente. Ele tem 64 anos, tem 3 pontes de safena, teve um stent para um AVC, estou com visão nebulosa, não posso sair sozinho, trabalho no ramo de construção civil, não posso nem dirigir para ir ao médico. Como faz um caso desse? Ele não pode já se aposentar por... Ele está contribuindo para a Previdência? Se ele puder responder aí pra gente. Não falou aí, Diego, se ele Renato, Diego, você do contrário, ele precisa ter a qualidade de segurado. Ele tendo a qualidade de segurado e estando trabalhando, que é o que dá a entender pelo que ele disse, trabalha ainda na construção civil e paga o INSS, ele já teria, pelas patologias que acometem ele já teria direito a solicitar aí um benefício por incapacidade.
Mas tem que analisar cada caso concreto. O que eu ressalto é que não basta estar doente para ter acesso. Tem que estar incapacitado para a atividade habitual que tu desenvolve. Então, se tem tudo isso e não consegue trabalhar, principalmente pela visão, tem que ver quanto que essa visão está comprometida, me parece que teria direito, mas o INSS está resistindo muito à concessão. Pô, mas vai fazer o que? O cara não enxerga, o cara não consegue andar com 3 pontos de safena. Por isso, Fábio, que hoje o INSS é o maior litigante da justiça brasileira. É brabo, viu? 30% dos processos são em desfavor do INSS e muitos deles por erro, né, na análise dos benefícios, principalmente incapacitante. A grande massa de processos são de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez indeferidos na faixa administrativa. Eu não posso nem dizer o que eu penso aqui, doutor, porque senão o pessoal vai bloquear aí, o Facebook e o YouTube vão bloquear o que eu vou dizer, porque é uma vergonha que faz com o povo brasileiro. E algumas categorias, meu amigo, não tem nada disso que nós estamos passando aqui. O doutor está 1 hora falando conosco aqui, você vê a quantidade de informação diferente uma da outra. Cada pessoa está diferente. E ainda assim ela não conseguiu se aposentar, pelo menos com o mínimo de necessário. Vamos lá. O Dilson Ávila pergunta o seguinte, está afirmando aqui, eu acho. A insalubridade metalúrgica a cada 4 anos ganha 1 ano. Não sei. É que assim, depende do PPC. É uma regra. Homem multiplica pelo fator 1.4, mulher pelo fator 1.2. Tem que converter em dias esse tempo. Mas, para poder explicar, é basicamente assim: se o homem trabalhou 10 anos na atividade insalubre, esse tempo, para fins de aposentadoria, vão valer como 14. Porque os 10 multiplicado por 1.4. E para a mulher vai valer 12. Entendeu? Então é mais ou menos isso, mas para saber o cálculo certo, tem que converter em dias e fazer o cálculo. Andréia pergunta aqui uma coisa: as regras que estão vigorando para servidores públicos, visto que a reforma de 2019 abrangeu somente servidores federais. Tem isso, reforma federal que é municipal, estadual? Agora vai ter também a reforma no setor público, né? Realmente sobre esse assunto, o regime próprio de previdência num trabalho, né? Não teria aí como explicar melhor para os ouvintes, mas tem mudanças que estão chegando aí, que estão batendo na porta, mas precisa também de emenda. Tá, mas a 2019 atingiu só servidores federais? E atingiu apenas os segurados da Previdência Social que estão vinculados ao regime geral de Previdência. Os que não estão vinculados ao regime geral de Previdência não foram afetados. Aqui diz a Jussara Pitana: os caminhoneiros que o INSS é descontado nas cartas de fretes, é válido ou não? Como tempo de contribuição, tem que fazer a prova, né, ver se tem que indenizar. Isso só analisando o caso concreto, vendo a documentação que ele tem, pela questão que tem que chegar esse cálculo ao valor mínimo da contribuição para validar como tempo de carência, como tempo de contribuição esse período. Então tem que analisar. Assunto, né? Como tem assunto. Doutor Gabriel Vencato, estourou o programa, né, Diego? Não tem como fazer pergunta. Alguma pergunta nova aí eu vou encaminhando, ver se eu consigo trazer. Mas muito obrigado pelo papo conosco aqui, meu amigo. Foi muito esclarecedor, apesar que tu criou mais confusão na minha cabeça, mas tudo bem, é assim que vale. Agradeço pela atenção e pela disponibilidade. Eu me coloco aí sempre à disposição que precisar. Desculpa se a gente não conseguiu atender a todos, mas realmente o assunto é vasto, é complexo, tem várias regras, tem várias exceções, né? Cada caso precisa ser analisado por um profissional, então procure um profissional, vale a pena você saber como anda a sua aposentadoria, em qual regra você pode se enquadrar, e também planejar a aposentadoria, né? Planejar sobre quanto vou pagar, sobre 2, sobre 3 salários, qual o retorno financeiro que isso vai me dar lá na frente, né? Qual o prejuízo que eu posso ter continuando contribuindo dessa forma. Então, a reforma da Previdência, ela trouxe um jogo. É um jogo que tu tem que saber jogar, tu tem que saber as regras, saber onde te colocar e dizer, né, para o pessoal, alertar, porque a gente já vinha alertando desde que teve a reforma, fizemos, né, lá a audiência pública. Um outro benefício que a gente não comentou, Fábio, não sei se tem tempinho, só para falar, a pensão por morte. As pessoas estão vendo agora o prejuízo que estão tendo, né, quando estão precisando desse benefício. A pensão por morte, ela também foi praticamente desconstituída da forma que ela era. Hoje tu recebe 60% do valor, né, do salário. Então, para que o pessoal venha procurar, venha entender também da reforma, do que ela trouxe. E as solteiras, meu amigo? E as solteiras que